Okay, good morning, good afternoon, good evening. Review Teacher Augusto Cotrim. E hoje a gente vai trabalhar questões de compreensão textual e interpretação textual no Enem e na UEMA. Okay, so review Teacher Augusto Cotrim on reading comprehension at Enem and UEMA. Então, gente, vamos ver como trabalhar, o que analisar e o que observar nas provas de inglês do Enem e o nosso principal vestibular, né? O da UEMA, em termos locais, mas que são dicas que servem para você utilizar aí em quaisquer vestibulares pelo país, tá? Então, para a gente começar, a gente vai relembrar um pouco questões sobre reading strategies, as estratégias de leitura. O que são estratégias de leitura? São técnicas, tá, das quais vocês irão lançar mão para melhor compreender um texto. Não é simplesmente chegar, pegar o texto e tentar traduzi-lo. Isso acontece muitas vezes, mas se você faz a coisa de maneira mais organizada, mais pensada, mais sistematizada, é muito melhor para resultados que darão muito mais chances de você acertar as questões que vão aparecer, tá? Então, dentro dessas estratégias de leitura, a gente tem essas aqui que a gente vai mencionar. A primeira é uma estratégia chamada de prediction. O que é prediction? É a previsão. A previsão daquilo que eu vou ler. Como é que eu faço isso? Em geral, a previsão você baseia no título do texto ou em alguma figura, algo relacionado a isso. Quando você observa o título de um texto, você começa a tentar imaginar o que você vai ler nesse texto, tá? Então, fazer a previsão a partir de titles, a partir de títulos de texto, é uma ferramenta interessante para que você chegue à resposta correta em determinadas questões de compreensão e interpretação, ok? Então, prediction. Tente prever aquilo que você vai ler, right? The second one is skimming. O que é skimming? Que técnica é essa? Que estratégia é essa? E aí, mais uma vez, a gente vai chamar a atenção para o título do texto. Qual a importância desse título para o skimming? Muitas vezes, diria um número muito significativo, tá? No título do texto, você vai encontrar o quê? O que o skimming quer, que é identificação da ideia principal. The main idea of the text. Como é que você percebe a ideia principal do texto? É claro que em muitos títulos a ideia principal está lá. Você não tem dúvida disso. Até diria que em mais de 80% dos títulos você encontra a ideia principal. E se a questão se refere à ideia principal, ótimo. Você já tem encaminhado praticamente o acerto da questão. Mas, Augusto, é só a ideia principal? Não, você tem que ver outros detalhes. Tem título, tem subtítulo, tem figuras. Tudo isso pode te levar à ideia principal. Keywords, né? As famosas palavras-chaves. As palavras-chaves são aquelas que, dentro da semântica textual, se repetem, que têm importância, que se relacionam com as outras. Então, observem também essas palavras que vão te encaminhar para o acerto da questão,
tá? Então, só para esclarecer, skimming é o verbo que a gente vai usar. Skimming e scanning, que é uma técnica que a gente vai já ver adiante. Mas é passar os olhos rapidamente pelo texto, né? De maneira bem objetiva, para tentar detectar essa ideia principal. Muitas vezes você já vai encontrar no título, ok? E aí, a gente tem a outra que eu acabei de mencionar, chamada scanning. E a scanning a gente relaciona com o scanner, né? O scanner que a gente tem geralmente para impressão. Escanear. O que é escanear um texto? O que eu vou fazer quando eu for lançar mão dessa estratégia de leitura, dessa técnica de leitura? Muito bem. Enquanto o skimming refere-se à identificação da ideia principal do texto, o scanning se refere a informações específicas, tá? O que são informações específicas? Aí a gente vai relacionar muito com o texto jornalístico. No texto jornalístico, dizem que um texto jornalístico bem escrito deve ter o quê, né? O what, deve ter who, né? Quem, que é o personagem, a pessoa, deve ter where, onde aconteceu determinada coisa, devemos ter o when, quando foi, né? Data, tempo, devemos ter o how, como aconteceu, a forma, a maneira, e devemos ter o why, o porquê, a razão, a causa, o motivo. Então, são coisas que você vai tentar identificar dentro de um texto. Quando alguém pergunta what, o que ou qual, tá? Você já sabe que vai procurar sobre um evento, sobre determinada coisa. Quando tem uma pergunta com where, onde, então você vai procurar dentro daquele texto algo relacionado a lugar. Se tem o who, você está se referindo ao personagem, à pessoa. Então, são essas dicas que você precisa ter muita atenção para identificação dentro de um texto, ok? Então, vamos lá. Prediction, prevê o texto, né? Antes da leitura, vai pelo título. O skimming, the main idea, a ideia principal. O scanning, aquela ideia específica. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Em geral, são coisas que não são difíceis de identificar, mesmo o texto sendo em língua estrangeira, mesmo o texto sendo em inglês neste caso, ok? Então, observe o que deve fazer para lançar mão dessa técnica. E aí vem o Identifying Cognates. Como já falamos anteriormente, os cognatos estão muito presentes quando a gente relaciona a língua inglesa com a língua portuguesa. Bem aqui mesmo você observa, ó, Identifying Cognates, identificando os cognatos, identificação de cognatos. São essas palavras semelhantes entre uma língua e outra. E claro, não basta ser semelhante, tem que ser semelhante e tem que significar aquilo que parece, tá? Para não confundir com os falsos cognatos. Os falsos, eles são muito parecidos com a palavra da minha língua, porém, eles têm um significado diferente, tá? Então, é claro que não é para você ficar o texto todinho marcando o cognato. Você vai identificar na leitura natural que você vai fazer, tá? E aí, a hora que você for para uma tradução, uma compreensão de uma frase, de um parágrafo, e estranhar aquela palavra que parece com uma da sua língua, opa, stop, para e tenta observar o contexto para ver se aquela palavra de fato é um cognato ou se ela tem um outro sentido que pode ser a de um falso cognato, ok? Então, os cognatos são muito comuns em textos de uma língua
para outra? Dizem os especialistas que em inglês a gente tem muita influência do latim, algo em torno de 50% do léxico, do vocabulário da língua inglesa vem do latim. E uma outra estratégia de leitura, que é essa, making personal connection with the text. E aí, se eu for traduzir, fazer o quê? Conexão pessoal com o texto. Como eu utilizei aqui a identificação de cognatos com isso, né? Então, o que é fazer conexão pessoal? O que do meu mundo eu posso trazer para cá para que seja compreendido melhor o texto? Então, que relação eu posso estabelecer entre o texto e o que eu vivo? Tá? É isso que você precisa fazer na hora que for ler o texto, ok? E aí, a gente pega um texto para dar exemplo disso que a gente comentou, tá? Vamos lá, gente. Isso aqui é uma questão que caiu no Enem, obviamente, pertencente a que gênero? Olha o gênero aqui, Nós temos o quê? Uma comic strip. A gente tem uma tirinha, tá? E a tirinha, obviamente, ela tem suas características. Geralmente tem humor, né? E geralmente desse humor se tira uma lição. Ok? Então, muito cuidado para fazer essas relações. O nome da famosa tirinha é Calvin and Hobbes, do famoso Bill Watterson. Só um parênteses aqui. Quando traduzido para o português, o nome da tirinha ficou Calvin e Haroldo. E para quem não sabe, Haroldo é o seu tigrezinho de pelúcia. Ele nem aparece aqui nessa tirinha agora, tá? Então aqui você vai ver que aparece o Calvin numa conversa com seu pai, tá? E Augusto, eu preciso entender tudo que é palavra do texto? Não. Tá? Se você consegue entender a ideia, ótimo. E aí, acho que você vai entender a ideia aqui pela tirinha, né? Pelo não verbal. Observe as aparências, a aparência do pai, a aparência do Calvin. Vamos lá, vamos tentar entender o que nós temos aqui. Então tem assim, I've concluded that nothing bad I do is my fault. Então ele fala em conclusão, e nothing todo mundo deve saber que é nada, né? Nothing bad, nada de ruim que eu faço é o quê? My fault, é culpa minha. Aí ele continua, right. Being young and impressionable, I'm the helpless victim of countless bad influence. Olha, ele diz que ele é o quê? Uma vítima de incontáveis bad influence, de má influência. An unwholesome culture panders to my undeveloped values and pushes me to maleficence. Me leva a fazer o mal, a maleficência. Olha o que ele está mostrando. Olha o terceiro quadrinho. I take no responsibility for my behavior. Behavior é comportamento. Isso é uma palavra importante. Então, não assumo responsabilidade pelo meu comportamento. I'm an innocent pawn. Sou um peão inocente. It's society's fault. O que ele quer? É culpa de quem? Da sociedade. E aí o pai vai e responde. Then you need to build more character. Go show the walk. Né? Então tem que criar mais caráter. Vá limpar a calçada lá. E lá no quarto quadrinho, o que o Calvin pensa? Ele diz, these discussions never go where they're supposed to. Aí, crianças, vocês vão ver. Se eu perguntasse qual a ideia principal do texto, é claro que você pensaria que o Calvin quer dizer que ele é o quê? Uma vítima da sociedade, né? Todas as mais influências que ele teve o levaram a esse tipo de comportamento. Então, ele quis passar a ideia de vítima da sociedade, que a culpa é da sociedade. Porém, nós temos um detalhe aqui na questão. Olha só. A partir da leitura dessa tirinha,
Infere-se que o discurso de Coven teve um efeito diferente do pretendido. O que ele queria parecer? Vítima da sociedade. Tá? Então, um efeito diferente do pretendido. Uma vez que ele, letra A, decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre o discurso, primeiro, ele foi tirar a neve do quintal depois de toda a discussão. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Letra A, you can cross out. Já elimina. B, culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade. Na verdade, ele não culpa o pai apenas. O pai está dentro de quê? De todo um conjunto que ele diz que é culpa de quem? Da sociedade. Society's fault. Culpa da sociedade. Comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Lembra lá do quarto quadrinho? Ele diz que as discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade. Ele não comentou isso. E a letra E, que muita gente marcou e errou, é o quê? Reclama que é vítima de valores que o levaram a atitudes inadequadas. Se eu tivesse querendo saber qual a ideia principal da tirinha, é óbvio que a resposta é letra E. Mas aí você tem que prestar atenção ao enunciado da questão. O comando tem isso bem aqui, ó. Teve um efeito diferente do pretendido. Ele queria parecer vítima, mas o efeito foi diferente. Né? Então, como ele pede o efeito diferente do pretendido, a gente já sabe que a resposta vai ser letra C. Comenta que as discussões com o pai não correspondem às suas expectativas.